Boa noite, irmãos. Tá fraco, não tá? Graça e paz, irmãos. Amém? Você pode colocar de pé. Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo a este lugar que nós, em comunidade, como igreja, nos reunimos para celebrar este Deus. A gente sempre brinca, né? Falar para a pessoa que está ao seu lado, mas até agora nós estamos tentando ao máximo reduzir essa fala. Mas que você esteja nessa noite com a intenção de adorar e celebrar o nosso Deus. Você pode fechar os seus olhos neste momento, pedir ao Senhor que ministre o seu coração, que fale na tua vida. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Esse é um dia que o Senhor escolheu para que pudéssemos estar aqui para celebrar, para cultuarmos ao Senhor, o nosso Deus, a quem nós confiamos, a qual é necessário toda honra e toda glória e todo louvor. Ó Pai, abençoe a cada pessoa que chegou até aqui, que seja abençoado, que ele seja edificado, ó Deus. Todos os nossos convidados, que sejam bem-vindos a este lugar, ó Pai. Que a tua glória, que o teu Espírito Santo possa manifestar através, ó Deus, do teu poder sobre a vida de cada um. Abençoe todos os cantos que forem entoados e toda palavra que seja para a honra e glória em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, venha celebrar o nosso Rei, pois Ele é digno de toda honra e toda glória. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 113. Salmo de número 113. O salmista aqui expõe versículos maravilhosos sobre a grandeza do Senhor, o que Ele pode fazer com você, comigo. Salmo de número 113 nos diz: aleluia, louve, ó servos do Senhor, louve o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde
agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Amém? Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Senhor, que reina sobre tudo? Então, que essa pergunta, que essa afirmação de dizer que é somente o Senhor, o Deus grande eu sou, possa reinar em seu coração, dizendo: quem é como o meu Senhor? Quem é como o meu Senhor? Ele tem um poder realmente sobre todas as coisas. Amém? Neste momento nós vamos estar cantando de número 366, que nos fala sobre firmeza. Em nada põe a nossa fé senão na graça de Jesus. Senão na graça de Jesus, o sacrifício remidor, o sangue do bom perdão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não possa fácil ver, na sua graça vou viver. Em cada transe, sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é leal, abre caminho temporal. Ao encerrar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu claro soar, irei com Ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Que a minha fé e o nosso amor esteja firmado sempre no Senhor. Neste momento, um momento também de recolhimento de dízimos e ofertas, é um momento também muito importante do nosso culto, no qual nós destinamos o tempo para entregar ao Senhor pelos bens que Ele tem proporcionado em nossa vida. Eu creio que durante todo esse ano você tem sido agraciado por tantas bênçãos. E aqui Deus não é um Deus de barganha, mas nós estamos aqui com a intenção de ofertar ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Há um versículo no Salmo que diz que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Se nós fôssemos entregar ao Senhor na medida que Ele tem feito na minha e na sua vida, não teria recursos suficientes para que pudéssemos doar. Então nós doamos aquilo que realmente o Senhor propõe no nosso coração. E mais do que uma oferta, um recurso que você entrega, Deus importa muito com o que você está entregando. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com a oferta, mas Deus está preocupado principalmente com o ofertante. Como você tem entregado o melhor de você, ou tem sido das sobras. Porque talvez você possa estar entregando o melhor da sua concepção humana, mas diante do Senhor, talvez você está entregando sempre aquilo que está sobrando na sua vida. Por isso que eu falo que Deus olha o que o homem não consegue enxergar. O homem pode olhar para as aparências, para aquilo que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha o coração. Então, nesse momento, um momento importante do nosso culto, nós separamos para entregar os nossos dízimos e ofertas. Esta casa que nós chamamos também de templo, esse lugar que nós reunimos, ele vem das ofertas, da contribuição de cada um. Para prosseguirmos as jornadas, as caminhadas, enquanto Igreja Batista Esperança, precisamos da oferta de cada um. Por isso nós ofertamos, por isso nós entregamos.
entregamos ao Senhor para que seja administrado neste lugar. Quando você vai e oferta, você está enviando para muitos lugares, como missionários que estão em vários campos, para pessoas que estão largando tantos afazeres para dedicar exclusivamente a ministrar o Evangelho a pessoas. E essa igreja aqui também fica aqui neste lugar com o mantimento pelo aquilo que nós ofertamos a Ele. Então você tem essa oportunidade de entregar o seu dízimo e oferta de uma forma de gratidão. Oferta e dízimo, eu creio que é uma devolução ao Senhor, mais que uma devolução, é uma gratidão daquilo que Deus tem feito no seu coração. Então, neste momento, você que veio preparado para este momento, venha, deposite no gasofilaço, e talvez você deve ter ofertas de missões hoje. O pastor até falou que você teria de trazer este domingo, poderia trazer, você fica à vontade. O gasofilaço pequeno tem sido sempre destinado para oferta de missões. Então, se você veio para fazer, faça neste momento, depois nós estaremos orando. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por cada dízimo, oferta que foi depositado. Este lugar que serve para a manutenção desta casa. Nós agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos a cada lar, em cada família aqui. Eu creio que o Senhor, por ser esse Deus, tem cuidado de nós de uma forma tão especial, Pai. Durante esse cenário que nós estamos vivendo, saber que o Senhor tem trabalhado em nosso favor, nos ajudado, ó Pai. Tantas dádivas do Senhor sobre nossas vidas, ó Pai. Nós não podemos nem mensurar, ó Deus, as maravilhas e nem mesmo, ó Pai, os milagres do Senhor sobre nossas vidas, ó Pai. Nós rendemos graça ao Senhor. Nos ajude aqui, possamos ter um coração grato para adorar o Senhor sempre, com tudo que nós temos e somos, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode colocar de pé novamente? Talvez você, a pessoa que está ao seu lado, sempre é a pessoa próxima a você. Diga para ele assim, ó, é o Galileu que veio para morrer por você. É o Galileu que veio para transformar a tua realidade, tirar do império das trevas e colocar você no reino do seu amor. Então cante, Galileu, Jesus, Jesus. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Nós não merecemos, eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. É só Jesus que nós vendemos
completamente. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Você é estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, princípio da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Ele é o Deus Emanuel, estrela da manhã, Santo de Israel, luz do mundo. Por isso nós precisamos nos render a Ele completamente. Toma-me, Senhor, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. É necessário que você vá até a cruz de Cristo, porque é lá que você pode se enxergar, pode se ver, porque é lá que você morreria e Ele pagou um preço por você, por tanto de amar. Porque Deus, Ele amou o mundo, Ele amou você de uma maneira especial. Então, Senhor, rendido, eu quero estar na Tua presença. Cante essa música como uma forma de oração ao Senhor. Senhor, meus momentos e os dias meus, meu respirar e tudo que eu tenho, seja todos para Ti, ó Senhor. Então, seja essa não apenas uma canção a qual você expressa pelos seus lábios, mas seja uma prática diária da Tua vida. Senhor, tudo que tem sua é do Senhor. Então, cante, exalte o Senhor. A mim, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Oh, 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 eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, eu respirar e meu viver, que sejam todos a Ti, ó Deus. Oh, 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 eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu.
estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Você pode dizer que estou contigo, Senhor. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Você possa estar rendido aos pés dele. Esse é o Deus que você precisa, a igreja mais expressa precisa. Nós precisamos ter mais esse anseio por mais de ti, como o nosso respirar, como o nosso caminhar, com toda a nossa forma de viver. Dizer, Senhor, eu anseio por mais do Senhor. Talvez você lute por tantas coisas nessa vida e você muitas vezes tem deixado a essência de tudo, que é lutar, que é buscar o ansiar pela presença do Senhor. Então, Senhor, eu anseio por tua presença, Senhor, eu anseio por mais de ti, cada vez mais do Senhor na minha vida, e menos de mim cada vez mais. Senhor, que a tua glória venha encher a minha vida, venha encher o meu ser a cada instante, a cada momento, a cada instante do meu viver. Então, cante, exalte o Senhor, porque Ele que é o Deus soberano, Ele precisa estar na minha vida. Nós precisamos do Senhor, Deus. Perto em tua presença, em tua glória, chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Oh
Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Como é bom abrir os nossos lábios, ó Pai, celebrar esse Deus que é dono dos céus, que é dono da terra, onde todas as coisas subsistem por causa de Ti, ó Deus. Nós celebramos um Deus que é vivo, um Deus que reina para todo sempre, que tem reinado, que reina neste momento e reinará para todo sempre, ó Pai. Nós adoramos um Deus que Ele veio com forma de amor, se entregar, ó Deus, por tanto nos amar, ó Deus, mas um Deus que um dia, Deus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor, ó Deus. Nós te louvamos a Ti, ó Deus, que a cada dia nós possamos estar aqui com esse intuito de adorar o Senhor.
Talvez as pessoas que estão nos seus lares, ó Pai, adorando ao Senhor, servindo a Ele, consagrando todo o seu ser, como o nosso respirar, como o nosso andar, como o nosso viver diário, Pai, totalmente rendido a Ti, ó Deus. Ó Deus, fala aos nossos corações, continue a ministrar. Abençoe a palavra que será ministrada, Tu serve, o Senhor está abençoando. Abençoe a cada pessoa, Pai, que neste momento está pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero mais de Ti, eu preciso mais do Senhor na minha vida, não somente num culto de domingo, mas durante toda a semana. Senhor, eu preciso a cada vez mais Te conhecer e saber quem é o Senhor, Deus. Muito obrigado por tudo. Abençoe todas as pessoas que estão presentes aqui. O Senhor vem estar continuando a ministrar e falar. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e abençoe. Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz, amém? Esse momento, né, das canções, da música, é muito gostoso, né? Também. E essa música, não sei por que afinidade, não sei porque essa música última ganhou meu coração. Eu sou apaixonado por essa música. Essa música fala muito, né, na minha vida. E eu acredito que cada igreja que você passa tem uma música que acaba marcando, né? No meu chamado, eu tenho uma música de Logos, que diz: meu servo, não temas, porque eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim, e então verás o meu poder. Essa música acompanha meu chamado, minha vocação, e o ministério que o Senhor me presenteou. E nessa igreja essa música, né, tem embalado, né, a minha vida, e quando canta ela, que eu estou sentado ali, geralmente eu fico ali naquele cantinho, eu quase que sou arrebatado aos céus, quando eu canto, quando eu ouço, e hoje eu preferi ouvir vocês cantando e refletindo na letra, que me fez muito bem. Sejam bem-vindos todos vocês aqui, neste templo, neste formato, tá? Fiquem muito à vontade. Talvez não dê para ficar tanto à vontade por causa, né, desse tempo aí, da exposição das cadeiras, mas tente ficar à vontade, tá bom? O nosso boa noite também a você que está aí nos assistindo pela internet, na página da nossa igreja, e a você que posteriormente terá acesso também a este vídeo. Obrigado aos nossos convidados, irmãos que nos visitam aí, tá? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Me deixou feliz ver alguns aí, né, que disseram que viria e veio de fato, e uns que não tinham vindo ainda, tá? Sejam muito bem-vindos ao nosso meio, tá bom? Hoje eu quero ler um pouco mais do que o normal, né? Se é um normal, eu nem sei se eu sou muito normal, né? Será que isso é uma coisa normal de alguém que não é muito normal? Mas vamos lá, né? Saindo um pouquinho do normal, do meu estilo, hoje eu vou ler passagens maiores. Abra lá no Gênesis, e eu quero acreditar e oro para que essas palavras, a leitura por si só já diga muito. E depois eu quero fazer um paralelo entre dois textos, este primeiro do Antigo Testamento e o outro que está no Evangelho de Mateus. E eu acredito que a gente finaliza com João. Então vai ser assim, nós vamos transitar hoje, dar uma viajada aí em vários endereços, tá bom? Segura aí essa aventura aí e me acompanhe. Você que não trouxe a Bíblia, você poderá acompanhar na projeção aqui ao fundo, tá? O primeiro texto, ele é Gênesis 6, a partir do 5. A gente lê parte do capítulo 6
e o capítulo 7 inteiro, mas não são muito grandes os capítulos não, tá? Gênesis 6 a partir do 5. Ao ler esse texto, talvez você já possa dizer: essa mensagem é previsível, eu até sei do que ele vai falar. E se for o seu caso, tá? Não há problema, não é nenhuma novidade o que eu vou falar nessa noite, tá bom? Nenhuma novidade mesmo. Eu só trouxe um tema assim para facilitar a compreensão. E o tema é: entre na porta da arca enquanto esta porta está aberta. E não saia da arca, senão você pode afogar. Entre na porta da arca ou pela porta da arca enquanto ela está aberta, enquanto ela está aberta. E não saia da arca, porque você corre um risco muito grande de se afogar ao sair da arca. Esse texto ele vem de uma sequência escriturística onde nós não conseguimos precisar o tempo cronológico entre o relato do Gênesis da queda, a criação e a queda, e o dilúvio. Nós não conseguimos precisar quanto tempo literalmente aconteceu. E talvez pelo fato de ter pouquíssimas páginas, né? E poucos capítulos, lá 1 e 2 fala da criação, 6 já fala do dilúvio, então fala assim, então foi bem rapidinho, mas não foi rapidinho. Provavelmente passou muito tempo até chegar o dilúvio, porque está falando já de um povo que cresceu muito. Então o texto de hoje, essa mensagem, ela tem a sua fundamentação bíblica, lógico, né? Mas o que eu quero destacar é que depois de uma degradação humana, depois de uma corrupção humana, em muitos casos o Senhor traz juízo, né? Juízo sobre a terra. Depois de um contexto de corrupção e degradação humana, aqui o Senhor criara Adão e Eva, ou a raça humana, e por escolha própria eles caíram, né? Pecaram, transgrediram, desobedeceram, colheram os frutos disso, e esse povo começa a crescer. Logo após, vai começar a relatar aí dos filhos deste casal, e já começa o primeiro homicídio, né? Primeiro indício aí da degradação humana, da corrupção da alma, Caim matando Abel, né? Está aí em alguns capítulos aí anteriores aí. E a coisa vai se proliferando, vai aumentando, vai se ampliando, a maldade vai aumentando, tomando grandes proporções, e chega um momento que Deus não suporta. Não se esqueça disso, Deus é amor, Deus é pleno em graça, tá? Deus é perdoador em Cristo Jesus, o Senhor é amável, é compassivo, tudo isso. Mas não nos esqueçamos, a você e a você que está aqui, a você que nos assiste, que Deus também é justo. E baseado na sua justiça, tem um tema que a gente não gosta muito de falar, porque ele é desconfortável, ainda mais quando a gente pensa em Deus, esse Deus com tantos adjetivos que eu acabei de falar, que é a ira divina sobre os filhos da desobediência. Há uma ira divina. Há uma ira divina sobre os filhos da desobediência. E isso aconteceu em vários momentos da história humana, em vários momentos, inclusive na história do povo de Deus, o derramar da taça. E aqui pontualmente, até mesmo de forma emblemática, nós temos a partir do verso 5, e agora vamos ler o que aconteceu em virtude da corrupção do gênero humano, da maldade que proliferava, que aumentava desenfreadamente. Gênesis 6 a partir do 5. Vamos ler, me acompanhe. Aí eu vou ler rápido de uma só vez todo o texto e você vai me acompanhando, tá?
Lembrando que o nosso tema é: entre pela porta da arca enquanto ela está aberta e não saia da arca, senão você pode afogar lá fora. Não saia da arca não, você não sabe o risco que é estar fora da arca. Então diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O Senhor enxergou isso naquela época. Verso 6: então se arrependeu. É uma linguagem, eu esqueci o nome teológico aqui, para facilitar a compreensão humana, mas Deus nunca se arrepende. Então ele resolveu aplicar a ira, porque quem se arrepende erra, logo Deus não erra, porque Ele é Deus, Ele é perfeito. Mas o texto diz, no nosso português, verso 6: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. O coração do Senhor não ficou muito bom em ver que Ele criara um ser humano à imagem e semelhança dele, para louvor e honra da sua glória, e esse homem houvera escolhido então um caminho tortuoso, um caminho de degradação, de corrupção moral, o caminho do mal, o caminho do pecado. Verso 7: disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei. Eu vou eliminar ele da terra. O homem, o animal e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Meus irmãos, esse texto, nesse verso 7, se a gente fosse fazer uma analogia, uma comparação, e trocarmos de lugar a nossa geração com aquela geração, e se a gente estivesse naquela geração entre esses homens, e Deus falasse assim: olha, eu me arrependi de ter criado vocês. Eu me arrependi de ter colocado vocês na face da terra. Eu vou eliminar todos vós, inclusive toda a criação. Ainda bem que a gente está numa geração bem mais distante, mas nós estamos livres também dos percalços, porque nós continuamos pecando. O homem continua corrupto, o pecado ainda nos rodeia. E não somente nos rodeia, como em outros momentos ele nos assedia. E não são raras as vezes que ele flerta com o nosso coração, conquistando. E quando a gente menos percebe, a gente já está envolto e envolvido em pecados, que traz tristeza ao coração de Deus. Verso 8: porém Noé achou graça diante do Senhor, dentro daquela geração. E o verso 9 vai dizer: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Oh, coisa maravilhosa! Então, entre uma geração corrupta, decaída, descambando para o erro, Deus encontra um homem chamado Noé. Meu desejo é que você possa colocar o seu nome no lugar de Noé. Se a gente transportasse para os dias de hoje, uma viagem, enfim, no tempo, se fosse hoje que Deus falasse assim: olha, eu vi neste tempo Noés, homens e mulheres justos, íntegros na face da terra. Eu achei graça nas pessoas que eu estou olhando dos céus à terra nesta noite. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aí vem as descendências dos povos da terra, por exemplo, os semitas, o povo judeu. Por isso que a gente fala antissemita, porque é aversão ao judaísmo, enfim, por aí, os outros povos que eu não vou entrar aqui agora, porque teria que pesquisar um pouco mais. Deus anuncia o dilúvio a partir do 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra.
Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o seu comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás literalmente a porta da arca aqui. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, 3 andares, né? Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. E tudo que vive de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Um homem que escapou da ira divina porque fez tudo o que Deus lhe ordenara. No momento que Deus se dispõe e resolve trazer punição à nação desobediente, rebelde, insubmissa, subversiva, manchada pelo pecado, pela degeneração e corrupção humana. No capítulo 7 em diante, do verso 1, né, até o final, 24, vamos ler aí, vamos avançar um pouquinho. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para te conservares a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos, dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, neste dia rompeu-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo a sua espécie, todos os répteis que rastejavam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne que havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhes havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Todo mundo entrou. E agora o Senhor fecha a porta. E aí acontece o dilúvio. Eu vou ler somente a parte que fala
né, do dilúvio acontecendo. Depois vai dizer da diminuição das águas. Noé solta um corvo para ver, né, se já tinha lama, se a água já tinha baixado, já tinha terra firme. E aí Noé e a família saem da arca, e Noé levanta o altar e a vida continua, marcando um tempo na história onde Deus derramou ira sobre os filhos da desobediência, mas foram salvos aqueles que entraram na arca e a porta foi fechada. Quem ficou para o lado de fora foi trágico. 17 ao 24, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Aqui está vogava mesmo, viu? Sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles, 15 côvados, prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. 15 côvados são 45 centímetros, então 45 centímetros vezes 15 acima do cume dos montes, como base. Versículo 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem também pereceu. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas duraram 150 dias, predominaram sobre a terra. Meu irmão, entre pela porta desta arca enquanto há tempo, enquanto ela está aberta, e não saia da arca, porque você pode se afogar lá fora. Eu vou adiantar um pouquinho. Eu não quero fazer, eu não quero usar o texto como pretexto, longe disso, ou alegorizar. Você não vai entender muito bem, é um termo mais teológico. Alegorizar, fazer disso aqui uma alegoria, mas eu quero usar como uma metáfora, como uma comparação essa arca. Eu vou me permitir usar como uma comparação para me levar lá agora em Mateus. Essa arca poderia ser comparada ao reino de Deus. E talvez você se pergunte, mas o que é o reino de Deus, pastor? O reino de Deus é a sua vontade. O reino de Deus é o seu domínio. O reino de Deus é o seu poderio. O reino de Deus é o seu comando. O reino de Deus consiste na sua soberania. Então, enquanto esse reino está aberto, você que ainda não adentrou a porta deste reino, entre, mas entre rapidinho. Porque sabe-se lá se o Senhor não está prestes a derramar uma punição sobre este planeta. Eu não estou querendo profetizar nem caminhar pelo viés profético ou das profetadas, dizendo que a Covid-19 já é demonstração da ira divina, mas também não posso ignorar isso, que não possa ser também uma forma de Deus estar chamando a nossa atenção para o que pode vir pós-pandemia e nos próximos anos. Interessante, pastor, mas o Senhor não está sendo parcial, querendo botar o medo nas pessoas, dizendo que as pessoas não possam sair da igreja. Em primeiro lugar, eu disse que o reino não é necessariamente a igreja. O reino é maior do que a igreja. A igreja está dentro do reino. Se você está fora da igreja e a igreja está dentro do reino, parece ter um trocadilho de palavras, Enfim, e é.
Se você não está na igreja, dentro da igreja, a igreja faz parte do reino, logo você não está no reino. Porque a igreja pertence ao reino. Então talvez você não tenha ainda adentrado a porta que está escancarada para você, e os céus e a terra e as coisas e as circunstâncias e a palavra e as canções dizendo a você: venha, entra por essa porta, entre logo por essa porta, entre logo por essa porta enquanto há tempo. E talvez você não está dando ouvido a este clamor. E essa porta pode fechar, e você pode morrer afogado na dor, afogado na angústia, afogado na desesperança, na decepção. E quem sabe esmurrar essa porta: eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar, porque aqui eu estou sofrendo muito fora desta arca, e não houver mais jeito desta porta se abrir. E quantos têm adentrado essa porta desta arca chamada reino? E quantos têm chegado à igreja e feito parte da igreja? Quantos e quantos ao longo da caminhada dela, e que adentraram essa arca, mas resolveram sair da arca? E se você está assim, se você que me ouve se encontra nessa situação, que uma vez viveu dentro da arca, viveu dentro do reino, mas agora optou em sair para fora e dar umas nadadas, aventurar nas águas do dilúvio, você corre o risco de morrer afogado por essas águas, sufocado por este mundo. Essas águas fora da arca, elas nos atraem, elas parecem cristalinas, elas parecem matar e saciar a nossa sede, mas são águas envenenadas, mortíferas, que além de trazer prejuízos a você, gradativamente, talvez você não esteja enxergando, o pior de tudo, essas braçadas fora da arca pode te trazer a morte. Morte de sonhos, morte de expectativa, morte do vigor, morte da esperança, e trazer a morte eterna. Eia, você que me ouve aqui, ei, você que está me assistindo pela web, essa palavra é para você também, é para todos nós. Essa palavra é urgente, é emergente, é emergencial, é para hoje, é para agora, é para o tempo que se chama hoje, e é para quem está ouvindo, para quem está assistindo. O Senhor te colocou ou te colocará à frente a esse vídeo para falar com você, porque Ele te ama. Se você não adentrou essa porta ainda, é preciso fazê-lo. Se você entrou na arca, não saia dela. Pelo amor de Deus, não saia da arca. E aqui eu vou dizer, pelo amor de Deus, não saia da igreja, porque a igreja pertence ao reino. Logo, se você sai da igreja, você sai do reino. O Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, que para salvar vidas, Ele dá inclusive os detalhes. Ele manda Noé fazer a arca, dá todos os detalhes. Ele repete várias vezes os detalhes. Foi até cansativo para eu ler os detalhes, porque repetiu várias vezes. 2 animais de cada espécie, das aves, dos répteis, e repete novamente. Por que a insistência nesses detalhes, se não fosse importante? Quem sabe até mesmo para dizer que o Senhor detalha as coisas para a gente não ficar confuso. Talvez muitas pessoas, quem sabe, irão caminhar para o inferno, não porque não foram explicadas, ensinadas, mas porque optaram em ficar por lado de fora da água.
Eu fico pensando, né, quando Deus trabalha nesse negócio, as coisas fluem. Quando Deus trabalha na nossa vida, quando a gente está disposto a seguir o que Deus fala, as coisas acontecem de uma forma quase inexplicável. Uma família vivendo com um monte de animais, né, naquela arca. O estrume. Tem hora que alguém vai chegar perto do animalzinho e já fala assim: que animalzinho fedendo lá, né? Tinha de tudo lá nesse negócio lá. E está lá uma família convivendo com isso. E dá certo. Um Deus amoroso que usa as suas formas. E que antes de trazer uma punição, primeiro ele avisa. A voz profética está a ecoar na nossa geração, no nosso tempo, mais uma vez. Como foi lá no dilúvio, como foi no reino do norte, como foi no reino do sul. Antes do Senhor trazer punição e derramar a taça da ira dele, ele usa uma voz profética. Eu quero ser voz profética para vocês aqui hoje, para vocês que estão me assistindo. Preparemos a nossa vida, consertemos a nossa casa, conserte a tua vida, porque você não sabes o dia que encontrarás com Cristo. Você não sabe, tu não sabes que dia que essa porta será fechada. Se morrer hoje sem Cristo, essa porta fechou para você. Enquanto a porta desta arca, a janela desta arca está aberta, entre por ela. E para você que já entrou nessa arca, não sai dela. Aqui eu quero me dirigir para um público de pessoas de uma forma generalizada, porque eu nem, aqui por exemplo, eu não consigo contemplar nesse momento a realidade de pessoas que estão desligadas do reino, que estão afastadas da igreja, dezenas e mais dezenas, que deixaram o aprisco, que deixaram o pastoreio, que estão aventurando, nadando de braçada nesse mar revolto aí da vida aí, achando que está fazendo uma excelente coisa, um excelente negócio, talvez sendo aplaudido, sendo ovacionado, até o momento que o diabo vem e puxa o tapete e corta a linha, com uma pipa que a pessoa está soltando e dando linha, e ela vai muito distante, ela é embalada pelo vento, mas de repente algo vem e corta a linha dessa pipa, e ela sai então desnorteada, sem direção, a vaguear, caindo lá sabe-se onde. O diabo faz isso, principalmente com aqueles que resolvem sair da arca e viver a sua vida do seu próprio jeito. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim não é o melhor. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final traz a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Entre por essa porta enquanto ela está aberta. Não saia da arca, senão sufocarás nas águas do dilúvio, se é que você me entende. Este texto eu usei como texto básico. Falamos da degradação moral daquela época. E eu não estou pintando um quadro do caos, o quadro do vitimismo, mas eu estou chamando a todos os ouvintes aqui e na internet para a realidade do nosso planeta. Um planeta que talvez ao olhar do céu do Senhor vê esse planeta encharcado de sangue, da violência, da corrupção, do engano. Olhemos para o nosso país, a briga político-partidária, enquanto as pessoas morrem. Olhemos para o cenário econômico.
Vamos convergir o olhar de uma forma crítica para a questão moral da sociedade brasileira. O submundo que a gente talvez não conheça, e muita gente aqui muito tradicional, famílias tradicionais, nada contra isso, que não conhece, quem sabe 1% do submundo da podridão moral que acontece no nosso país. Moralidade decaída, vergonhosa. Antigamente era velada essa imoralidade, a degradação, a corrupção. Hoje em dia já está estampada, está divulgada, está propagada, está sendo veiculada. Eu fico pensando, quando o Senhor olha para o Brasil, como Ele vê o nosso Brasil, como Ele vê o nosso povo, como Ele vê a nossa nação. Ai, meus irmãos, eu acredito que o que o Brasil vive tem entristecido ao Senhor. Ainda bem que nós somos alvos da graça dele. Oh, graça maravilhosa, maravilhosa graça. Entre pela porta da arca enquanto ela está aberta. Não saia da arca, porque senão você pode morrer sufocado. E aí, quando morreres sufocado, ou estiveres morrendo, talvez não haja tempo mais. E aí, aquele texto lá me reportou a um texto profético que aponta para o nosso tempo também. Quando em Mateus 24 vai falar da tribulação dos últimos dias, da iminente volta de Cristo, em Mateus 24, 29 vai dizer da volta do Filho do Homem, do derramamento da ira do Senhor sobre os filhos da desobediência, a sentença eterna, vem a parábola da vigilância, vem a parábola do servo mau e vem a parábola das 10 virgens, que é uma exortação à vigilância. Depois desse contexto, degradação moral, malignidade predominando, a apresentação explícita do anticristo, o falso profeta, e por aí afora, e o Senhor então volta para buscar aos seus e aplicar o veredito. E aí a parábola das virgens seria como se estivesse o texto e Jesus estivesse nos preparando. Acautelai-vos, preste atenção, eu estou voltando, eu vou voltar, não fiquem de fora, eu amo vocês, eu morri por vocês na cruz, olha os sinais das minhas mãos, o sangue que eu derramei por vocês, eia, eu te amo, eu quero te levar para o céu, acorda, entre pela porta da arca do reino, enquanto há tempo, enquanto eu sou advogado, porque não tarde eu virei como juiz, e quando eu voltar, enquanto juiz, eu darei o veredito, e eu não mais advogarei a sua causa. E aí vem a parábola das 10 virgens. Mateus 25, de 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Está vendo aí o reino dos céus, o reino de Deus? O poder, a majestade, o controle, a vontade dele. E a igreja pertencente ao reino. A igreja não é o templo, a igreja é você, sou eu, é um ajuntamento dos santos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. A Bíblia aponta que quando Jesus voltar, será como o noivo que vem para buscar a noiva. Verso 2: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes.
As nécias, as loucas, né, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, não se prepararam para encontrar com o noivo. As nécias, as loucas, as imprudentes, as insensatas. Verso 4: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Essas aí estavam preparadas. E tardando o noivo, e não chegando o noivo naquela horinha que elas pensavam, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Levantaram-se todas com este grito. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O noivo está vindo, precisamos nos casar, nós queremos encontrar com o noivo, mas a situação está ruim porque nós não preparamos para encontrar com ele. Dê-nos do seu azeite. Mas as prudentes, verso 9, responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e ide antes aos que a vendem, os que o vendem, comprai. E aquelas mulheres que não estavam preparadas foram se preparar agora. Quando há o grito: o noivo está voltando, elas então entendem: agora eu preciso preparar, e agora, porque eu escutei o grito que o noivo está voltando. E elas vão tentar consertar algo, mas elas vão consertar algo muito tarde, porque já ouve-se o grito: o noivo está voltando. No dia de Cristo será no tocar, o ressoar das trombetas. Nessa hora não dá tempo mais de sair para comprar azeite. Verso 10: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Leiam comigo: e fechou-se a porta. Lá na arca, depois que Noé entra com a família e todos os animais, o que diz? Fechou-se a porta e o dilúvio aconteceu. As preparadas, as prudentes, as sensatas, que se precaveram antecipadamente, adentrou para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegando as virgens loucas e sensatas, clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Quem sabe batendo, né? Senhor, desesperadamente, provavelmente, né? Queremos entrar, agora nós compramos azeite, abre-nos a porta, nós já resolvemos a nossa questão. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Eu avisei que voltaria para o encontro com vocês. Avisei que deveriam estarem preparadas. Vocês não deram ouvidos, agora só me resta dizer: eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Enquanto a janela está aberta, a porta da arca está aberta, entra por ela, querido amigo. Não permita que os atrativos do mundo ganhem o teu coração. Não permita, pelo amor de Deus. Talvez coisas tão banais tenham tomado a sua vida, tão banais, que você, quem sabe, você experimenta hoje, amanhã você não se lembra mais, você consome hoje, amanhã já acabou. Você está colocando em risco uma coisa que chama vida eterna. É um risco muito grande o que muitas pessoas estão fazendo. Que depois que houver o soar da última trombeta, que o noivo aparecer nas nuvens dos céus, com rijo clamor de trombetas, e ele mandará os seus anjos, né, a recolher todos os crentes em Cristo Jesus, dos 4 cantos da terra. Não há tempo mais de comprar azeite, não há tempo mais de se preparar. Se preparar é hoje, é agora. Louco, esta noite te pedirão a alma. O que você tem preparado, para quem será? O que você tem feito da sua vida, o que lhe adiantará
se o Senhor chamar você hoje, ou lhe tirar o fôlego de vida? Onde você passará a eternidade? Pergunte para você mesmo aí: onde eu passarei a eternidade? Se a palavra de Deus diz que ao homem está ordenado, Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Morte-se, depois vem o julgamento quando o Senhor voltar. Não há oportunidade depois da morte. Morreu, fechou a janela. Está por lá de dentro da arca, amém. Está por lá de fora, está enrolado para toda a eternidade. Não vale a pena ficar fora da arca, não vale a pena ficar fora do reino. Se você já entrou, pelo amor de Deus, não saia. Se você já saiu, pelo amor de Deus, volte. Volte enquanto há tempo. E eu termino a minha palavra nesta noite convidando vocês a lerem comigo Isaías 55, 6 e 7. Esse eu quero que vocês leiam comigo na tela. Nós vamos ler em uma só versão, todos nós juntos, na tela do slide ali. Isaías 55, 6 e 7. É esta a referência e o outro texto menor que eu termino a minha fala. Uma esperança muito grande, uma oração de coração, que esta mensagem não seja mais uma mensagem, mas que ela seja a mensagem da tua vida. Que haja transformação na tua vida a partir de hoje. Que haja edificação. Que estejamos mais preparados para a iminente volta do Senhor. Ele voltará. Jesus virá mais uma vez aqui. Jesus virá. O nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Redentor nosso, a estrela da manhã, o Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, a raiz de Davi, tantas coisas. Vamos ler comigo? 1, 2, 3 e... Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Continue. Se converter, e vem o verbo voltar para o nosso Deus. Quem entra, não saia. Se saiu, volte. Porque o nosso Deus é fiel em perdoar. Ele quer perdoar aqueles que têm saído do reino. Ele espera a você que saiu do reino de braços abertos, com um sorriso na face, quem sabe com o coração palpitante, dizendo: lá está vendo meu filho, a minha filha de volta. Ele está voltando com vida. Ainda houve tempo para ele. É preciso fazer festas. Mas por que buscar ao Senhor enquanto se pode achar? Que tempo é esse? Esse tempo é hoje. Porque a janela não foi fechada ainda. A porta ainda não foi fechada. E por que deve ser emergencial? Por quê? Por causa do versículo 8 e 9. Vamos ler 8 e 9? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você está pensando em planos? Deus está falando assim: olha, me busque enquanto se pode achar, converta-se a mim, volte-se para mim, e não tente montar desculpas, não tente fazer do teu jeito e com as suas estratégias. Sabe por quê? Porque de repente você está pensando fazer alguma coisa, mas eu estou dando os desígnios para a sua vida totalmente diferente, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Leiam comigo?
nem os meus caminhos, nem os seus caminhos, vossos, os meus caminhos. Quem é que disse? O Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você não sabe o que lhe acontecerá amanhã. Por isso que o Senhor diz: busque-me, buscai-me enquanto você pode achar. Último texto, ainda estou dentro do tempo, está quase estourando, mas João 10. João 10. Eu vou ler só do 1 ao 11. João 10, de 1 ao 11. Em verdade vos digo: o que entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas não sobe por outra parte. Vou ler novamente, eu me confundi aqui. Em verdade vos digo: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, verso 7: em verdade vos digo. O que ele diz? Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram após mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. O que diz o 9? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Leia comigo o versículo 9. Vamos lá? 1, 2, 3 e... eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Entre pela porta enquanto ela está aberta. E quem é a porta? Fale mais alto. Quem é a porta? Você já entrou por ela? Se você já entrou, permaneça. Se você não entrou, entre por essa porta. Se você entrou, não saia. Se você saiu, volte. Porque o Senhor é misericordioso e quer te perdoar. Quer te levar para os céus. Ele não quer te deixar para trás. Não aventurem dando braçadas nesse dilúvio da vida. Senão você pode morrer afogado. Abaixa a sua cabeça. Senhor Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor. E talvez pessoas estejam sendo impactadas através da palavra por intermédio do Espírito Santo. Toque nesses corações, Pai, de forma que eles possam, aqueles que não entraram à porta, que é o Senhor, que eles possam entregar as suas vidas ao Senhor como Senhor e Salvador. Que eles possam viver a partir de hoje para o Senhor e não para o mundo. Que eles evitem dar braçadas no dilúvio da podridão mundana, dos prazeres efêmeros, passageiros, banais, voláteis, e que pode conduzir ao inferno. Mas não precisa ser assim, ó Deus, nós sabemos muito bem, porque o Senhor é bondoso, o Senhor quer perdoar, o Senhor quer que todos se salvem. E se aqui houver alguém, Pai, que precisa entrar por essa porta, toque poderosamente neste coração. Que ele sinta a voz de Cristo, chamando-o pelo nome. Filho, filha, vinde a mim.
e de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tome sobre você, minha filha, meu filho, a minha palavra. Aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma, porque a minha palavra é suave e o meu jugo é leve. Eu sou a porta, entre por mim e achará pastagem, vida eterna. Olha, meu Deus, talvez outras pessoas que já afastaram da igreja, pessoas desviadas, ó Pai, estão me ouvindo, me assistindo aqui ou na internet ou posteriormente, toque nesses corações e que eles possam voltar ao aprisco de onde nunca deveriam ter saído e experimentar um novo momento em suas vidas. Obrigado, Senhor, pela palavra, bendita palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Graças a Deus por isso. Meus amados, estamos terminando a celebração dessa noite, tá? Com alegria no coração. Muito obrigado a todos vocês. Como o tempo já está estourando ou estourado, nós não vamos cantar a última canção hoje, tá bom? Para a gente não se complicar aí com as questões, tá? Continue vindo de máscara. Essa ala é para o pessoal especial, que tem alguma fragilidade maior. Tudo está sendo feito para te trazer segurança. Produto que protege por 3 dias, a gente bate na sexta-feira, mata o vírus, enfim, tá certo? Ali tem álcool, porta. André, a NASA vai vir estudá-lo. Agora a NASA vem de fato estudar André aqui, que ele fez lá um totem. Esse negócio chama totem, né, André? Negócio fantástico ali. Ele trouxe um monstruário. Vamos ver como é que vai ficar esse monstruário depois, né? E se você quiser até encomendar, um negócio muito chique. De repente você que tem um estabelecimento, né? Show de bola, bem prático. Parabéns, né? Tá? Pela engenhoca ali, eu gostei muito. E obrigado por deixar a gente experimentar ali. Depois de tudo que eu fiz. Tá certo, irmãos? Vamos embora então, meus irmãos. Vamos ficar em pé para a gente orar embora para os nossos lares. Deus te abençoe. Sexta-feira estamos com estudo sobre o Espírito Santo. Venha, meu irmão, participar. Está sobrando muitas cadeiras na sexta-feira. Então venha para aprender, tá bom? É um lugar seu que está reservado aí. Venha aprender. Também no domingo pela manhã, escola bíblica, tem bastante vaga ainda. E a partir do primeiro do mês que vem agora, o pessoal do ensino, André e Carla, e os professores, eu queria que vocês já se mobilizassem, porque no início do mês nós vamos começar com a classe de adultos, de jovens e adolescentes, tá? Lá também comporta dentro dessas condições. Depois, mais à frente, as crianças, tá bom? Nós vamos retornando aos poucos aí. Vamos orar? Se você quiser colocar a mão no teu coração, nada místico, enfim. Meu Deus, como foi prazeroso celebrar o teu nome. Como é gostoso cantar louvores a Ti. Como é agradável encontrarmos com os nossos irmãos e amigos. Como foi profundo ouvir a Tua voz. Impactante, Senhor, porque é a Tua palavra. Pai querido, eu creio que essa palavra falou em muitos corações e ainda ecoará em outros corações que terão acesso posteriormente. Mas este povo que está me assistindo, amado povo, esse povo que está neste tempo, onde reúne a família e a esperança, precisa da Tua bênção, Pai. E o Senhor nos orientou aos ministros da palavra a abençoá-los através da impetração da bênção bíblica. Querido irmão, amada igreja, amigo, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus, que o amor imensurável de Deus Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a tua vida que está nos assistindo, sobre a parte da igreja aqui representada e sobre a tua igreja, ó Jesus, na face da terra. Amém e amém. Vão na paz do Senhor.